Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um minuto da lição. Iniciamos aí mais um estudo, agora a lição número 6. Tema principal, a mudança da lei, baseado lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, onde lemos o verso para memorizar, que diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A lei de Deus é essencial à nossa compreensão dos eventos finais. Nesta semana, vamos examinar essa lei de Deus maravilhosa, especialmente o mandamento do sábado. Hoje é domingo, dia 6 de maio, e o tema é a promessa. Veja só que texto maravilhoso que diz em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso! Fala que não existe nenhuma condenação. Não há ninguém que julgue você, que possa lhe condenar se você estiver em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é o nosso escudo. Cristo é o lugar onde você deve se abrigar para fugir, para ser liberto de tudo e para não ser condenado. Se você abrir sua Bíblia aí mesmo, em Romanos, no capítulo 7, e o versículo 15 a 25, você vai ver uma grande guerra que Paulo cita em suas palavras, uma guerra espiritual, um grande conflito, onde ele fala que a lei de Deus ela é boa, ela é santa, ela é perfeita, ela ajuda o homem, porém a mente sabe que aquilo é certo, mas a carne, o corpo do homem pecador, ele só pede para fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Esse conflito, claro, você e eu vivemos dia após dia. Quando nós queremos mudar a nossa vida, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, sempre vem uma coisa no nosso ouvido e fala: faz aquilo que é contrário. A nossa carne, ela pede para fazer o que é pecado, e o pecado ela é a transgressão da lei. Se não existisse lei, não existiria pecado. Então, quando você olha para a lei, os 10 mandamentos de Deus, você vê aquilo no qual você está errando. Você vê aquilo no qual você precisa melhorar. Quando você olha para a lei, você vê quão falho você é. E você também vê quanto você precisa da graça de Jesus Cristo. A lei vai lhe caminhar sempre para Cristo. Então, você olhando para a lei, você vai ver esse conflito. Carlos, eu sei o que é para fazer correto, eu sei. Mas na hora da decisão eu só escolho aquilo que é errado, aquilo que é pecado. É isso que Paulo estava dizendo: meu Deus, como eu posso me livrar disso? E lá no versículo 24 ele fala assim, no 20 ele fala: já não sou eu que quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Todos nós somos pecadores, irmãos, e ponto final. Não existe ninguém santo nessa terra. Mas isso não quer dizer que eu devo ser pecadeiro, não quer dizer que eu vou me entregar ao pecado, não. Nós temos que lutar sim contra o pecado. E Paulo fala no versículo 24, que fala assim: desventurado homem que sou, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E deixou aquela pergunta no ar. Mas aí o versículo 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ele queria dizer assim: eu conheço toda a lei na minha mente, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. E aí ele entra com aquele verso maravilhoso: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vá a Cristo, meu irmão, e continue lutando contra o pecado. Continue estudando a palavra de Deus para que Deus fale sempre ao seu ouvido, ao seu coração. Lembre-se, pecou, peça perdão a Deus, que Ele é fiel e justo para te perdoar. Essa é a grande promessa. Livres da condenação em Cristo Jesus. Um forte abraço. Agradeço a você que está sempre nos ouvindo no Minuto da Lição. Agradeço a você que compartilha esses áudios com muitas pessoas também. Muito obrigado pela sua companhia todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir. Tchau, pessoal. Maranata, o Senhor logo vem. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Hoje, segunda-feira, dia 7 de maio. O tema da nossa lição é a lei e o pecado. Primeira pergunta:
Qual é a relação que existe entre a lei e o pecado? Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 7 do livro de Romanos, do versículo 1 até o versículo 25, Paulo vai explicar bastante coisa sobre a relação da lei e o pecado. Muitos não consideram a lei válida hoje. Será que isso é algo correto? E tantas pessoas pregarem essas mensagens, se torna na cabeça de muitos isso como uma verdade. Mas o que é que diz a Bíblia a respeito disso? Será que a lei já foi abolida? Será que hoje nós não precisamos mais da lei? Qual o papel fundamental da lei? A Bíblia é clara, a lei ela serve para mostrar para a gente aquilo que é o pecado. E o que é pecado, Carlos? Pecado é a transgressão da lei. Ora, hoje existe pecado? Será que se eu matar hoje é pecado? Será que Deus aceita? Será que Deus aceita eu transgredir o sábado? Será que Deus aceita eu mentir, eu adorar outros deuses, eu cobiçar, eu fazer vários outros mandamentos no qual a Bíblia cita? Será que isso ainda é válido hoje ou isso é pecado? Bom, pecado é a transgressão dessa lei moral. Então, o erro total disso não está na lei, porque Paulo mesmo fala que a lei ela é santa e o mandamento é santo, justo e bom, lá no versículo 12 do capítulo 7 de Romanos. Então, o erro está no pecado, irmão. O erro está em nós, seres humanos, que somos pecadores. E a Bíblia diz que todo aquele que peca tem que morrer. Então, enquanto vida nós estivermos aqui, a lei sempre vai existir, assim como sempre existiu desde a eternidade. Sempre vai existir a lei de Deus, que é o caráter de Deus, é o amor revelado para todos nós. Então, quando eu olho para a lei, eu vejo que eu estou errado em muitas e muitas coisas, mas só que a lei ela me condena, ela mostra onde eu estou errado, estou no pecado. Ela diz assim: olha, vai para Cristo, porque eu não tenho o direito de te salvar. Então, meu irmão, não guarde a lei com o pensamento de dizer assim: eu vou ser salvo porque eu estou guardando a lei. Não. A lei ela serve apenas para te mostrar o caminho, para dizer assim: tu está errado, meu irmão, te converte. Só quem pode salvar é Jesus Cristo. Foi por isso que ele morreu, para nos livrar dessa condenação da lei, da condenação do pecado. Então, a lei ela é boa. Sem ela, nós não saberíamos o que é pecado. Então, meu irmão, pode escrever no seu caderninho aí isso, os mandamentos de Deus servem para você se orientar e saber qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. O que você deve fazer para você e Deus e o que você deve fazer para o seu próximo, para o ser humano. Que Deus te abençoe, que você possa entender que a lei mostra quanto o pecado é mortal, porque o pecado provoca a morte, mas Cristo ele veio para te dar vida e vida em abundância. Forte abraço para todos vocês, que Deus te abençoe e que te guarde. E até amanhã em mais um próximo Minuto da Lição. Maranata, o Senhor logo vem. Olá amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Hoje, terça-feira, 8 de maio de 2018, temos o tema do sábado para o domingo. Uma pergunta: você acredita que o dia de guarda hoje é o domingo? Bom, você já deve ter ouvido falar aí em muitas igrejas que o sábado já foi ultrapassado e hoje nós vivemos pela graça e hoje o dia especial, o dia que Deus escolheu para que nós adorássemos, fosse o domingo. Já ouviu isso? Bom, eu já ouvi bastante, até hoje eu escuto muito sobre isso. Mas será que essa mudança acontece ou aconteceu de fato? Está relatado na palavra de Deus? Bom, como cristãos verdadeiros, nós devemos agir não de acordo com o que eu acho ou eu penso, ou letra A falou isso, ou pastor B falou aquilo, ou igreja C ensinou isso. Nós temos que vir e andar de acordo com o que o assim diz o Senhor. E a palavra de Deus ela é muito clara quando fala sobre esses assuntos. Temos alguns textos no qual eu iria falar para vocês
que fala a respeito do domingo na Bíblia Sagrada. E com certeza esse texto de hoje, esses temas de hoje, ele é muito polêmico. Certa vez, há uns 10 anos atrás, eu vi uma palestra bíblica no qual falava a seguinte palavras, dizia assim: amanhã nós iremos falar um tema muito especial na Bíblia, e aquele que me trouxer um texto perdido irá ganhar R$100. E que texto era esse que estava perdido na Bíblia? Era um texto no qual você deveria trazer, que afirmava que o dia de guarda seria o domingo. Algum texto que passava do sábado para o domingo. E aquele que encontrasse aquele texto poderia trazer na noite seguinte e aí receber uma nota de R$100. Olha, naquela noite muita gente procurou esse texto na Bíblia. Passou a manhã, passou a tarde, chegou a noite, chegou o momento da mais uma palestra. E para a surpresa de todos, ninguém naquele auditório encontrou esse texto perdido na Bíblia. Mas será que esse texto está lá, irmãos? Na Bíblia a gente não encontrou ainda? Bom, se a gente for ver aqui alguns textos que a Bíblia cita, em João, no capítulo 18, 19 até o 23, vai falar que Jesus apareceu aos discípulos. E naquela tarde, no versículo 19, fala que era o primeiro dia da semana. Bom, em Gênesis fala, de fato, qual o sétimo dia? O sétimo dia é o sábado. Então, se nós temos 7 dias na semana, o primeiro dia da semana é o domingo. Nós costumamos dizer na nossa cabecinha finita, né, que a segunda-feira é o primeiro dia da semana porque a gente vai para a escola, a gente vai para o trabalho, mas segunda já está dizendo que é o segundo dia, né? Então o primeiro dia é o domingo. Alguns calendários já colocam o domingo como o sétimo dia. Você pode olhar o seu celular, o calendário da sua casa aí, se o sétimo dia realmente é o sábado ou é o domingo. Mas isso são coisas humanas e terrestres. Voltamos para a Bíblia. Então nesse verso aqui, Jesus aparece no dia de domingo, na casa onde os discípulos estavam com medo dos judeus. E Jesus vai para ele e fala assim: paz sejam com todos. Ora, esse texto não diz nada a respeito de mudança de sábado para o domingo. Os discípulos estavam reunidos porque estavam com medo da perseguição dos judeus. Eles não estavam adorando em nada. E quando Jesus aparece para eles, mostram as mãos e não diz nada também que esse dia devia ser guardado. Atos, no capítulo 2 e o versículo 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Bom, eles estavam reunidos ali, era quando os cristãos viviam convertidos, viviam em amor, diariamente perseverando unânimes no templo, partindo o seu pão de casa em casa, tomando a sua refeição. Também não conta nada a respeito de mudança de dia. Bom, outro verso que temos aqui é 1 Coríntios, no capítulo 16, e o versículo 1 até o 4, que diz que: quanto à coleta para os santos, fazeis vós também, como ordenei às igrejas na galáxia, no primeiro dia da semana. Bom, esse texto fala que os apóstolos reuniram, deram uma ordem, que a oferta do povo da Judéia, de Jerusalém, ali devia ser recolhida, da galáxia, né? Perdão. Recolhida naquele domingo, no primeiro dia, para que pudesse ajudar os necessitados da Judéia. Também não diz nada com nada a respeito de mudança de dia. E nós temos outros, que Jesus ressuscitou no domingo, que Maria visitou, viu Jesus ressuscitado, mas nenhum texto desses afirmam que porque Jesus ressuscitou, eu tenho que guardar aquele dia. Nada disso justifica. A ressurreição de Cristo não diz nada de uma nova vida, um novo dia de guarda, não. A Bíblia é muito clara em respeito do dia de guarda. E quem foi que mudou, Carlos Júnior, nesse dia de sábado para o domingo, se não foi Deus? Bom, a gente vai estudar sobre isso, mas não nesse estudo de hoje. Então, nenhum desses textos que eu li indica esse encontro
a não ser que fosse um culto de adoração. Nada deles realizam a mudança do domingo, substituindo o sétimo dia, que é o sábado. Então, queridos, que nós possamos interpretar bem os textos e não possamos cair também no que muitas pessoas falam lá fora. Tem uma frase do dicionário que chama falácia, né? É uma mentira que é contada como se fosse verdade. E assim é do sábado para o domingo. Então, irmão, peça orientação a Deus, para que Deus fale ao seu coração. Eu não sei a quem esse áudio vai chegar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar muito. E às vezes você tem dúvidas sobre esse tema, então procure alguém que saiba para ele explicar mais, para tirar as suas dúvidas. Seja fiel a Deus, independente das consequências, independente do que as pessoas possam pensar sobre você. Um forte abraço para todos vocês e nos vemos amanhã, se assim Deus permitir, em mais um estudo do Minuto da Lição. Até mais, pessoal. Tenha uma vida constante de oração, amando, apressando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Até mais. Tchau. Fique com Deus. Olá, amigos. Graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Hoje, quarta-feira, 9 de maio, vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana, que tem o tema principal, a mudança da lei. Olha, hoje vamos estudar o tema, o sétimo dia no Novo Testamento. O que é que a Bíblia fala do sábado no Novo Testamento? E daí a gente vai mostrar alguns textos, alguns dos vários que existem falando do sábado no Novo Testamento. E aí vamos tirar alguma dúvida, né, de algumas pessoas que acreditam que após Jesus morrer, ou quando Jesus veio, as pessoas não guardavam mais o sábado, e sim outro dia. Mas, se nós olharmos aqui, todo o Novo Testamento revela que ainda existia um dia de guarda, que o sábado ainda estava sendo guardado antes de Jesus, durante Jesus e após Jesus. Olha, Lucas 4 fala, capítulo 4 de Lucas, no versículo 16, fala que o próprio Jesus ia para Nazaré, onde havia sido criado, e entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era costume de Jesus ir às sinagogas nos sábados para ler a palavra, para ministrar a palavra. No capítulo 23 de Lucas também, abre a sua Bíblia, Lucas 23, vai falar também da guarda do sábado. 23, capítulo 23, versículo 55, vai falar ali quando Jesus estava sendo sepultado. No versículo 54 fala que era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado. Em versículo 56 fala que elas se retiraram para preparar os aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então era muito claro para os discípulos que Jesus havia ensinado isso muito bem, que o sábado era o mandamento do Senhor e neles haviam de descansar de toda boa obra. Olha só, então você observa que as mulheres estavam com Cristo e descansaram segundo o mandamento. Que mandamento é esse? Aqueles escritos em tábuas de pedra lá no Sinai por Deus. Então, a guarda do mandamento inclui o sábado do Senhor. Olha, João capítulo 14, 15, o próprio Jesus fala: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E os mandamentos que ele fala são todos os 10. Não é? A gente não pode guardar 9, excluir um, ou guardar só um e excluir todos os 9. Ou guardar aqueles apenas que eu acho que é bom, que eu acho que é aceito hoje em nossa sociedade. Olha, Atos no capítulo 13 e o versículo 14 e 42 fala que Paulo e Barnabé também visitavam a igreja, a sinagoga, aos sábados, como de costume também, para ali pregar e ensinar o evangelho. Em Atos, no capítulo 16, versículo 12, tem um fato interessante que no versículo 13 fala assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. As pessoas se reuniam, depois de muito tempo que Jesus morreu, na época de Paulo, se reuniam em um local que ele achava que ali seria um lugar de adoração, de oração. E esse dia era um dia de sábado.
Ali Paulo batizou uma pessoa também, a Lídia, né? Lá da cidade de Tiatira. Então, queridos, a gente encontra esses e outros versos na Bíblia Sagrada no Novo Testamento relacionado à guarda do sábado, e nesses textos também não afirma em nenhum momento que esse dia foi abolido e que esse dia não deve ser guardado. Lembre-se que o sábado é um mandamento do Senhor, está incluso nos 10 mandamentos. Então, todos os 10 mandamentos são válidos até hoje, porque foi Deus que instituiu. A gente bate muito na tecla do sábado porque é um dia que está sendo esquecido, é um dia que está sendo retirado dos mandamentos no qual Deus colocou para toda a humanidade. Então, irmãos, pense nisso. Abra seus olhos, seus ouvidos espirituais. Ore a Deus para que Deus possa falar contigo sempre. Não só a questão desse mandamento, mas de todos os seus mandamentos. Porque o mandamento de Deus é bom, é justo e é santo. E serve para nos aproximar mais de Deus. Forte abraço para vocês. Que Deus te abençoe a cada dia. Se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, por favor, se inscreve lá no canal de Carlos Júnior e também me segue no Instagram, que é o @carlosjr120. Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã, se assim Deus permitir, em mais um Minuto da Lição. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Chegamos em mais um dia de estudo do Minuto da Lição. Quinta-feira, 10 de maio. Temos o tema A Tentativa de Mudança do Sábado. Estamos estudando durante essa semana sobre um tema muito importante que é a mudança da lei. E já aprendemos que essa lei ela não muda, ela é imutável. É a lei do próprio Deus, a lei do amor. E o homem nenhum, religião nenhuma, poder nenhum tem poder para alterar aquilo no qual Deus escreveu, na qual aquilo que Deus colocou para toda a humanidade. Mas hoje nós vemos claramente que o verdadeiro dia de guarda está sendo esquecido. O sábado do Senhor, que é bíblico, no qual nós aprendemos que o Jesus guardou, os discípulos guardaram, e não tem nenhum verso na Bíblia que aponta que esse dia foi abolido e que nós devemos guardar outro dia além do sábado. Mas aí, por que hoje a maioria da igreja protestante ela observa o domingo, e são poucas elas que guardam ainda o dia de sábado? Bom, eu quero dizer para vocês que isso tudo já estava escrito na Bíblia, que isso iria ocorrer. Então não se assuste com as pessoas, porque hoje você vê um dia diferente de ser guardado, além daquele no qual a Bíblia relata, principalmente nos mandamentos da lei de Deus, escritos em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Daniel, no capítulo 7, lá no passado, já foi revelado para ele, a partir de um sonho que ele teve dos 4 animais. E o quarto animal que ele viu, que tinha ali 10 chifres, e do meio daquela cabeça ali nascia outro chifre que tinha um olho e derrubava mais 3. Ele diz assim no versículo 23, que diz que o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E o versículo 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, esse reino mudou os tempos e as leis. Então, a origem hoje que você tem do sábado ser passado para o domingo na boca das pessoas foi por conta desse reinado. Uma nação, um povo mudou, alterou a lei e alterou os tempos. Hoje se guarda o domingo não porque você tem base bíblica, não porque Jesus ordenou que você guardasse o domingo. Muitos hoje guardam o domingo por tradições humanas, e isso é muito lamentável. Mas Carlos, será que hoje eu guardo domingo por inocente? Sim, muitas pessoas guardam domingo por tradições, porque pai e mãe guardam desde o princípio de criança, porque
a liderança da igreja ordena ou ensina que você deve guardar o domingo. Mas você já viu na Bíblia se de fato é para ser guardado? Você já leu esse texto de Daniel, onde fala que as pessoas, os homens, irão guardar, irão mudar o tempo e a lei? Em Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 1 a 17, também diz as mesmas coisas. É semelhante à profecia de Daniel. Também vai falar de animal, vai falar da besta que emerge do mar. E lá ela vai falar também que vai exercer autoridade da mesma besta. Ele vai também fazer mudanças na lei. Vai fazer que você adore aquilo que a besta está pedindo para você fazer. Hoje parece ser bobagem guardar um dia, mudar outro dia, mas isso no futuro vai fazer muita diferença. Quando esse poder religioso se unir com o poder político e determinar de fato uma verdadeira adoração, aqueles que já guardam o domingo vão ficar tranquilos na sua posição. Se você, querido, tiver a oportunidade de ler os mandamentos do catecismo, você vai ver tamanha mudança em relação aos mandamentos que Deus colocou. Eu quero ler apenas alguns mandamentos. No Êxodo 20, são os mandamentos no qual Deus mesmo escreveu. E eu vou ler para vocês alguns mandamentos da lei de Deus e alguns mandamentos segundo o catecismo da Igreja de Roma. O primeiro mandamento da lei de Deus fala que não terás outros deuses diante de mim. Você já ouviu esse mandamento? Já ouviu, né? Pois é. Sabe qual é o primeiro mandamento do catecismo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Houve mudança ou não houve, queridos? Houve mudança. O segundo mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo 20, do versículo 3 a 17, diz assim: não farás para ti imagens de esculturas, não as adorarás. Sabe o que aqui diz o segundo mandamento do catecismo? Não tomar seu santo nome em vão. O terceiro mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento do catecismo diz: guardar domingos e festas. Sabe qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quarto mandamento do catecismo é: honra pai e mãe. O quinto da lei de Deus, em Êxodo 20, fala: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra. O quinto mandamento do catecismo diz: não matar. O sexto mandamento da lei de Deus, Êxodo 20, não matarás. O sexto mandamento do segundo catecismo, não pecar contra a castidade. O sétimo da lei de Deus, não adulterarás. O sétimo do catecismo, não furtar. O oitavo mandamento da Bíblia, Êxodo 20, não furtarás. E o oitavo do catecismo, não levantar falso testemunho. O nono mandamento, Êxodo 20 na Bíblia, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o nono mandamento do catecismo, não desejar a mulher do próximo. E o último mandamento, o 10º mandamento do Êxodo 20 na Bíblia, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o último mandamento do catecismo, o 10º, diz: não cobiçar as coisas alheias. Em Êxodo 20, de 3 a 17, são os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, como diz Êxodo 31, 18. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam nosso amor a Deus, e os 6 últimos enfatizam nosso amor pelo semelhante. Sabe, no catecismo, esses mandamentos foram escritos pelo dedo do homem. O segundo mandamento do catecismo proíbe a adoração de imagens. Que proíbe a adoração de imagens foi retirado. O terceiro se tornou o segundo mandamento, e o quarto mandamento passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo, para conservar o número de 10 mandamentos. O 10º mandamento do catecismo foi dividido em 2. Olha, e o catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecidos por Santo Agostinho, que se tornou tradicional na Igreja Católica. E a Igreja Católica Romana, queridos, em seus documentos, não esconde de ninguém que alterou esses mandamentos. Ela é uma igreja sincera no que acredita, ciosa de sua autoridade, embora muitos dos seus ensinos contrariem as escrituras sagradas e as orientações do próprio Cristo. E aí, a quem você está seguindo? A lei de Deus ou a lei estabelecida por homens? Deus te abençoe, que Deus te guarde e que
que Deus continue cuidando da sua vida, para que você continue estudando a palavra de Deus e assim ser livres de todo engano do mundo. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade que salva. Um forte abraço a todos vocês e que Deus abençoe e te dê um ótimo dia na presença dele. Fala, queridos, seja muito bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Graça e paz do Senhor Jesus. Chegamos na sexta-feira, dia 11 de maio, o nosso estudo adicional, o nosso resumão da lição 6, que teve como tema principal a mudança da lei. Agradeço desde já a sua participação, a sua audiência durante toda essa semana, nos ouvindo nos áudios, que assim foi mandado pelo WhatsApp. Obrigado a você que compartilhou, que ouviu, que estudou juntos conosco a lição da Escola Sabatina. Com certeza você aprendeu bastante. Bom dia, Carlos Júnior, amados ouvintes do Minuto da Lição. Que lição abençoada a lição dessa semana. O assunto foi a mudança do sábado para o domingo. Queridos, o capítulo 7 de Daniel, 7 e 8, ele é fundamental para a gente entender o princípio da mudança. Lá em capítulo 7 e 8 de Daniel é apresentado que um poder conhecido por chifre pequeno iria cuidar de mudar os tempos e as leis e blasfemar contra o Altíssimo. Portanto, essa profecia foi para os nossos dias. Aliás, ela é para os nossos dias. Desde que a Igreja Católica se institucionalizou através ali de Constantino, essas mudanças elas foram mais enfatizadas e providenciadas. Desde a retirada do mandamento que proibia a adoração de imagens, até a questão da guarda do domingo, mudando de sábado para domingo. Qual foi o objetivo desse poder, né, do chifre pequeno, que na profecia bíblica é identificado como o papado, na sua segunda fase? É que o sábado é o mandamento da lei que apresenta Deus como Criador. E você percebe que ao longo dos anos, essa questão da criação, de Deus ter criado o mundo, já caiu em desuso. Aliás, quem defende essa ideia nos círculos acadêmicos e, enfim, de filosofia e tudo mais, é tido como um bobo, né? Um inocente. Por que acontece? Porque exatamente foi profetizado que o diabo, né, através desse poder chamado papado, iria providenciar de blasfemar contra Deus, de magoar os santos e de mudar as leis e os tempos. Então, o mandamento do sábado é o único da lei que apresenta Deus como Criador. Então, como a intenção do diabo, né, do inimigo de Deus, é atacar a soberania de Deus, o poder divino e tudo que se relacione com Deus, então ele colocou na mente das pessoas que o mundo não foi criado por Deus, né? Se não foi criado por Deus, então por que guardar um dia que apresenta Deus como Criador, né? Então ele colocou o domingo com a alegação, né, porque é o argumento mais apresentado em relação a isso, é da ressurreição de Cristo. Então, mas o que a gente percebe? Que na palavra de Deus não há nenhuma mudança. A questão de Paulo ali em relação à lei, que somos salvos pela graça e não pela lei, não é anulando a lei, mas é apresentando que o problema do pecado não está na lei. O problema do pecado está na nossa vida, na nossa carne. E só Cristo pode nos salvar do pecado. E a gente viu ao longo dessa semana que nenhuma mudança foi apresentada do sábado para o domingo nas Escrituras, né? A gente percebe ali que Paulo guardou o sábado mesmo num lugar onde não havia igreja nem sinagoga. Foi guardar o sábado na beira do rio. As mulheres ali, a mãe de Jesus e as outras mulheres que o acompanhavam, guardaram o sábado mesmo depois dele morto ali no episódio ali da sua morte, né, na sexta-feira à tarde, e elas guardaram o mandamento, né, esperaram o sábado passar para poder ir ao túmulo para embalsamá-lo. Por tantas outras evidências e essas, que o sábado não foi mudado. Como repito, o sábado é a marca de que Deus é o Criador e mantenedor de toda a história. O chamado de Apocalipse 14 é para que a gente tema a Deus e dê glória a Ele e adore o Criador dos céus e a terra. Esse chamado do anjo de Apocalipse 14 é um chamado para a lei de Deus, especificamente para o sábado, porque o sábado é o único que aponta Deus como Criador.
E o Apocalipse 14 está nos pedindo, nos ordenando que a gente volte a adorar esse Deus Criador. Aquele que observa o sábado, esse santo dia, está honrando a Deus, está glorificando o nome de Deus, está vivendo o temor do Senhor e com certeza, observando e o guardando corretamente, estarão se preparando, obviamente, para a gloriosa volta de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus, estudem a lição da Escola Sabatina diariamente e você vai ser ricamente abençoado com a palavra de Deus. Um abraço a todos e feliz sábado.